Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 20º módulo, na nossa terceira aula, falando sobre missiologia. E a aula de hoje falaremos sobre a missão e o processo do aprendizado. Essa é a última aula dessa matéria. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. E vamos lá, né? O processo do aprendizado, né, no que diz respeito à missão, ele tem todo como eu posso colocar para você, todo um detalhe importante, né, o que é fazer missão e como fazer missão, né? Nós temos aí da parte de Deus, né, a ordem, né, de irmos e pregarmos o evangelho e ganharmos vida para Jesus e tudo mais. Bom, mas existem alguns métodos que são usados, né, para aí o preparo do missionário. E quero falar sobre eles, né, esses métodos que são de extrema importância para o desenvolvimento do chamado. Aliás, todo o chamado, né, no corpo de Cristo, existe um método ou tem um método aí de preparação para o desenvolvimento de tal chamado, tá? O preparo missionário, ele deve ser o serviço, tá? Os anos ou os meses passados, né, numa escola, ela deve ter um parêntese, né, na vida cristã. Ela deve ter um contexto de ensinar, deve ter um preparo, né, para ensinar e receber os novos missionários. Também o preparo deve ser um modelo e o espelho aí dos alvos que são atingidos no que diz respeito aí à missão, tá? Se no preparo o alvo é criar uma comunidade ou uma igreja, então deve-se ensinar todos os passos devidos e necessários, né? Qual é o comportamento, né, do missionário, aonde ele foi enviado, para onde ele for enviado, entendendo que o lugar em que ele foi enviado, ele tem que sondar todo aquele ambiente, ele tem que conhecer todo aquele ambiente. Lembra, né, quando Paulo vai à cidade de Corinto e ele chega lá e vê vários outros, né, deuses que são adorados pelos coríntios, porém ele resolve sondar a cultura, né? Vamos falar sobre o preparo transcultural agora, né? Mas ele resolve sondar aquela cultura. E a Bíblia diz que em um determinado momento, ele observa algo interessante, que há um Deus com um nome desconhecido, né? Um Deus desconhecido, a qual eles adoravam. E Paulo aproveita a cultura daquele lugar para falar de Jesus. E o missionário, ele é a pessoa que ele sonda o ambiente, né? E o missionário nem sempre está relacionado ao ir, né, em todo mundo não, tá? Ele pode fazer essa missão dentro da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, aí sim, no seu estado, no seu país, e Deus vai enviando, né? E o conteúdo no preparo transcultural é da seguinte forma, né? O Senhor Jesus, ele deixou claro, né? Ele deixou claro que a missão dos apóstolos era ensinar, né, e ordenar as pessoas no quesito ministério, né, para que pudesse então desenvolver ou pregar a palavra de Deus, ou levar, assim como hoje, né, nós somos incumbidos pela palavra de Deus e somos aí, né, motivados a ensinar os que vão chegando, né, para poder então falar da palavra de Deus. Aplicando hoje, né, não é suficiente aprender de forma intelectual o que é missão, tá? Muito pelo contrário, ensinar o que é missão é tão importante quanto enviar. A Bíblia, ela deve ser aplicada, assim como a missão, ela deve ser aplicada, ela deve ser colocada, ela deve ser ali enviado, né? E a melhor maneira de se ensinar alguém sobre algo ou alguma coisa é inserindo ela naquele departamento, para que ela possa criar, né? Aprender com aquele ambiente, aprender com tudo aquilo. Quem nos dá a razão da vida missionária? Bom, missões não é uma onda ou uma moda, né, que dura aí
por um pouco tempo e depois passa. É bem claro na Bíblia que desde Gênesis até Apocalipse, que o plano de Deus é usar o seu povo, né, tanto Israel quanto a igreja, para alcançar o mundo. Sim, Jesus logo voltará e a igreja é o espelho disso, em que deve ministrar e falar sobre Jesus. Então, o preparo missionário deve basear-se sempre na palavra de Deus, pregando, ensinando, é porque a palavra, né, de Deus, ela está intrínseca ao missionário e ele precisa pregar de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa pregar conforme a palavra de Deus, conforme os desígnios e conforme o propósito do Senhor. O missionário, ele pode aproveitar a história. É claro, né, a história da igreja cristã é uma escola de preparo missionário, tá? O trabalho do Espírito Santo começou em Atos e vai então, tá? A partir daí até a promessa do Apocalipse, a volta de Jesus, e temos então a pessoa do Espírito Santo como sendo o professor, né, principal em toda essa questão da missão, para nos ensinar a entrar em cada lugar, em determinado lugar, para aprendermos ou para ministrarmos as missões e as suas tentações. O candidato à missão precisa, né, precaver-se deste ambiente de missões que o Brasil e muitos outros países do mundo estão vivendo. Há tentações muito perigosas. A literatura que atiça o espírito de missões, ela deve tratar também das tentações que vão acompanhar, né, e vão despertar o missionário. As tentações mais comuns deriva aí da confusão que há entre missão, turismo, entre missões e fuga e entre missões e moda. Vamos lá, falando sobre missões e turismo. Se você se tornar um missionário, mesmo sendo pobre, pode muito bem ir para o exótico continente africano, ou a Europa, ou na Ásia, ou fixar a residência até mesmo na América do Norte. Tudo sem depender de um centavo em seu bolso. Sempre a expressão das juntas missionárias ou da igreja, né, é vários amigos cujas portas, né, em que você bateu vão se abrindo. Então temos que tomar muito cuidado com esse primeiro ponto, em que ao invés de fazermos missão e começarmos a viajar muito, começa-se então a fazer o turismo, entendendo que isso não impede você de conhecer o lugar, não impede você de dar um passeio, não, mas você não está ali para isso, você está ali exatamente, né, para executar uma função pela qual foi dada a você. Outro ponto perigoso é a fuga, né, a missão e a fuga. Talvez você queira ir para o campo missionário, né, porque as coisas não estão indo tão bem ao seu lado. Você não tem um apoio no presbitério ou da congregação, não reage, né, o trabalho não cresce, e enfim, então você vai usar como subterfúgio, né, a missão, né, para fugir disso. Também não, embora Deus conheça o coração de todos, Deus sabe exatamente como tratar com cada uma dessas pessoas, né, e Ele vai sondando cada uma delas. Temos a missão como moda. Aqui está a terceira e grande tentação, né, que vai pegando muitos por aí afora, né? Há muitos que estão viajando por aí afora, né, usando a ideia da missão como sendo uma moda, como sendo algo assim, né? Oh, que legal, agora eu sou missionário, né? Nossa, não, a missão, ela é algo tão importante que ela precisa ser tratada com uma seriedade muito séria demais. Não há possibilidade de você tratar a missão como algo comum, algo natural, né? Algo que, né, uma moda, não, a missão ela não é uma moda, a missão ela é um estilo de vida a qual Deus chamou você para viver, e isso vai promover você, né, e vai passar por vários momentos, várias dificuldades, várias situações, e enfim, temos aí então a cultura e a antropologia. Cultura é uma compreensão adequada do significado de cultura e é um pré-requisito para qualquer comunicação eficaz, tá, do Evangelho, e é um grupo distinto de pessoas. O primeiro passo no estudo da cultura é dominar a sua própria cultura, a qual ninguém jamais conseguirá, né, se divorciar dele. Tá? Falando de um modo global, o termo cultura refere-se ao comportamento,
dos ricos, da elite, ou ouvir músicas, ter bom gosto quanto à roupa, né? Saber qual é o talher e ser usado na refeição. E, enfim, você vai se adequando à cultura. Você chega em um determinado lugar, lá eles têm um estilo de vida, eles têm uma cultura, e você foi enviado àquele determinado lugar. Então, na realidade, você vai ter que se adequar àquela cultura, até porque você está indo como um missionário e você é visitante daquele lugar. Então você precisa se adequar aos usos e costumes daquele povo para que você consiga pregar o evangelho. Ao contrário, né, ao entrar em uma cultura, né, de um povo diferente, você tem que observar as seguintes coisas, né, quanto ao método, classificações da religião, crença, povo, cidade, país, aonde você vai estar. Você deve saber, né, se elas são verdadeiras ou falsas, reveladas ou naturais, né, vivas ou mortas, aceitáveis ou não aceitáveis, origem geográfica, tá? Quanto aos pré-requisitos para o estudo comparativo das religiões, não deve haver preconceitos, tá? Precisão científica, apreciação imparcial, importância de cada religião, unidade existente, quais são as finalidades de todas essas coisas? Bom, a finalidade cultural, porque você é um missionário, você está como missionário, você precisa conhecer todas as culturas ou a cultura pela qual você está sendo enviado. A finalidade espiritual, é necessário que você conheça um ambiente religioso no qual você está sendo inserido, para ali poder então desenvolver uma boa evangelização, poder falar de Jesus. A antropologia. Bom, a antropologia é o estudo sobre o ser humano, ou, mais especificamente, a ciência, né, da cultura do ser humano. Ou ainda, né, como diz Kroeber, é a ciência dos grupos humanos, seus comportamentos e suas produções. A antropologia, ela vai abranger uma ampla esfera do estudo. Ela vai dividir-se em suas áreas: a antropologia física, a antropologia cultural. Na primeira, estuda-se os primatas, a genética, a evolução, a medida do corpo humano e a descrição, as características físicas do povo. Já a segunda, vai estudar as culturas históricas, né, a etnologia, o folclore, a organização social, a cultura e a personalidade, a aculturação e a aplicação da antropologia, problemas humanos, na análise dos modelos, padrões de vida, comportamentos humanos. E nas suas diversas culturas, o antropólogo, ele deve procurar respostas para as 3 perguntas principais, a saber: quais as funções dos vários aspectos de uma cultura, isto é, comida, abrigo, transporte, organização familiar, crenças religiosas, línguas e valores, e etc. O que faz um membro de uma sociedade agir como age? Em outras palavras, por que todos não agem da mesma maneira? Quais as normas que determinam a conduta dos membros daquela sociedade? Quais os fatores que determinam, né, e conservam de forma determinando os aspectos culturais e a substituição de outros, né, com o correr do tempo. E como podemos perceber, não é suficiente apenas analisar os tipos de vestimenta ou comida de um povo, mas precisamos analisar também, né, quem usa esta roupa e por que está usando. Vamos explicar isso. Lá no Haiti, tá? Pessoas usam sapatos e outras não. Por quê? Será porque algumas pessoas gostam de sapato e outras não? Seria por falta de dinheiro? O motivo, na verdade, é um pouco diferente. É que lá o sapato é um símbolo de classe social. Um médico que certa vez estava passeando nas montanhas do Haiti foi abordado por alguém que lhe pediu que atendesse uma pessoa doente. O médico imediatamente perguntou: ele tem sapato ou não? Se a resposta fosse sim, ele então atenderia o doente imediatamente. Mas se a resposta fosse não, o doente
teria que esperar. Uma coisa que para nós é tão insignificante, pois aqui no Brasil todos pelo menos têm um par de chinelo, um par de sandália, um par de sapato, e nenhum médico baseia o seu atendimento numa pergunta sobre sapato. Apenas as pessoas do Haiti é muito importante. Então, por favor, pense agora. Faça uma lista de símbolos, né, das várias classes sociais do Brasil. Por exemplo, o que significa uma pessoa de terno? O que significa uma aliança de ouro no dedo? Que tipo de pessoa usa chinelo na rua? Ou macacão de brim? Ou cabelo comprido ou curto? Então são detalhes que parecem não ter tanta importância, mas precisamos estudar porque é importantíssimo isso, tá? É importante você conhecer, é importante você compreender, até mesmo para você não falar coisas erradas. Você pode entender a ordem missionária. Bom, qualquer homem pode, né, entender a ordem missionária como sendo estabelecida pela Escritura. Porém, você é conduzido pelo Espírito Santo para então poder desenvolver esse chamado, né, desenvolver essa obra, missões e os comprometimentos com Deus. Sim, o chamado neste capítulo final, né, eu quero chamar neste capítulo final, perdão, tá? A sua atenção para o problema missionário. Creio que é importante apresentarmos, sim, os desafios e as necessidades mundiais, mas este tratamento ainda, assim, será somente muito superficial, tá? Porque não adianta nada fazermos congressos, conferências e etc., se não atingirmos a raiz do problema. A gente tem visto pelo mundo afora, né? A mente de alguns é uma ideia do momento e da visão de Deus em questão à missão, pois mostra, né, que a missão é algo que deve nascer no coração totalmente consagrado a Deus, né, e ungido a Deus. Nessa fonte de poder da missão, tá? É o próprio Deus que gera todos os recursos precisos e necessários, porque na realidade o missionário que está sendo enviado, ele precisa de todos os cuidados precisos e necessários para desenvolver o seu trabalho. E sabemos, é claro, né, que muitas das vezes os recursos naturais são bem comedidos, porém Deus, na sua infinita misericórdia, ele vem nos dando, né, a graça e a misericórdia do seu poder e nos levando a viver aí e, claro, sustentando esses missionários. Bom, quais são os critérios, né, para a escolha do missionário, tá? Escolher obreiro é como um tiro ao alvo. A gente pode acertar, mas também pode errar por muito. Quando o missionário falha no campo, a culpa não é somente dele, mas da missão ou da igreja que o escolheu. Por isso é que temos que orar e pedir a orientação a Deus para que Ele possa levantar os homens certos. Quais então são os critérios do Senhor da Seara? Quando pensamos nesta pergunta, sempre nos sobrevém um grande temor, pois quem somos nós para aprovar ou rejeitar um candidato? Tudo isso porque na história de missões temos às vezes candidatos aprovados que foram, né, uma decepção para o campo missionário, enquanto outros rejeitados que prestaram um serviço excepcional e excelente para o reino de Deus. Orando então no temor do Senhor, né, por sabedoria do alto, o Espírito Santo nos dará a devida orientação, muito simples. Use os critérios de Atos 6,3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. Então tá aí uma boa análise. Ter uma boa reputação. O candidato deve ter a aprovação do mundo. Boa reputação. Se não tiver ninguém, diga no momento da escolha. Talvez vá melhorar. Felizmente, no momento, está fora de discussão. Não vamos querer ser mais sábios do que Deus. Pular, né, esta cerca é ter um problema garantido e os culpados seriamente
seremos nós mesmos, tá? Diante dessas escolhas. Ser cheio do Espírito Santo, né? A palavra nos diz que o candidato, ele deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas como podemos medir isso? Bom, os irmãos de Corinto estavam cheios de dons, mas não tinham o Espírito Santo, ou não estavam cheios do Espírito Santo. Bom, então, não é medido pelos dons, né? O Espírito Santo na vida do homem, né? Ele não é medido pelo dom que ele exerce, tá? O dom que ele exerce é importante para o desenvolvimento do ministério pelo qual ele está. Porém, o que vai medir ele é o fruto que ele dá, tá? O fruto é algo que a pessoa ela pode experimentar, ela vai conhecer, ela vai, né, perceber. Então, a importância desse comportamento, né, a importância dessa postura, né, ser cheio de sabedoria. E finalmente, o Senhor vai nos dizer que o candidato precisa ter o conhecimento, precisa ter sabedoria, conforme a vontade de Deus. Ele precisa saber, né, o que ele está fazendo. 3 lemas para um grande empreendimento missionário. Imagine o critério em letras de fogo bem à sua frente. Primeiro, é impossível ver, né, é impossível para os homens. Segundo, tudo é possível para Deus. Terceiro, tudo é possível ao que crê. Lucas 1:37, Marcos 9:3. A igreja precisa despertar o olhar do campo missionário. Há até mesmo, né, muitos homens de Deus, né, pregando, estamos no fim desta década, né, ou no fim da colheita, tá? E vão agora surgir os trabalhadores que vão pregar de forma poderosa a palavra de Deus, para que essas pessoas sejam alcançadas. Existem alguns problemas pessoais, né, no que diz respeito à missão. Bom, por que o problema missionário é pessoal? Podemos responder da seguinte forma: porque todos os crentes são convidados pelo Senhor a se lançar num testemunho, né, de âmbito mundial e de transformação que tem ocorrido. Embora algumas pessoas não sejam enviadas para o campo missionário, o seu testemunho ainda deverá falar muito para com ela e seu comportamento diante de todas as circunstâncias e situações, desenvolvendo o chamado, desenvolvendo a obra, desenvolvendo tudo que está à sua volta. Então precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo e condicionados pela voz do Senhor. Bom, missões locais, né, como evangelismo, discipulados, né, que vão ajudar as pessoas da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, tá? Quem pode fazer parte, tá? E qual é o número ideal de pessoa? Bom, todos os membros da igreja podem fazer parte, né? Todos os membros da igreja podem participar do desenvolvimento do evangelismo, da missão, né, da pregação do evangelho. Você só precisa ser orientado por Deus, ter conhecimento, ser conduzido, né, para o propósito de Deus. E para finalizar, este projeto visa alcançar aí, né, ou a missão visa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então você precisa ser um missionário, você precisa, né, fazer a vontade de Deus. Você precisa, de alguma forma, né, se comportar como tal para manifestar a glória de Deus. Então, que Deus te abençoe. Encerrando, então, o nosso módulo, nosso 20º módulo. Agora nós iremos para o nosso 21º módulo, onde falaremos sobre religiões comparadas. Que Deus lhe abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.